Bom, temos Copa do Brasil ainda sem as equipes gaúchas. E lembrando que hoje tem jogo de Série A. O Vasco da Gama recebe o Fortaleza em São Januário. No jogo de ida, 0-0, não foi para ninguém. Noites de Copa do Brasil são sempre intensas. Em geral, enquanto o roteiro costuma ser de despedida de um lado, do outro é sinônimo de alegria e permanência. Dessa vez, a exceção foge à regra. Mesmo antes de entrar em campo, a terça-feira já é de adeus no Vasco da Gama. Eu acho que a gente conseguiu equilibrar um pouco, defender bem, ser um pouco mais sólido, mais equilibrado para jogar com a bola. E eu acho que em 3 jogos a gente já conseguiu equilibrar um pouco mais a equipe, né? Acho que o próximo treinador que vier já pega uma equipe muito madura. Técnico da equipe sub-20, Rafael Paiva, precisou assumir o time profissional após a saída de Ramon Dias. Depois de 3 jogos, ele fará a última partida logo mais diante do Fortaleza pela Copa do Brasil, antes de passar o bastão para o novo contratado. Recém-chegado de Portugal, Álvaro Pacheco ainda não está regularizado e vai precisar assistir a partida dos Camarotes de São Januário. Ontem, o novo comandante conheceu os jogadores e fez um discurso motivacional para os atletas. Mas quem comandou a última atividade ainda foi o técnico interino. Depois de 3 confrontos à frente da equipe, Paiva venceu o último em cima do Vitória por 2-1. E a escalação deve ser repetida com Léo Jardim no gol, João Vitor improvisado na lateral direita, Maicon e Léo na dupla de zaga, com Lucas Piton pelo lado esquerdo. No meio de campo, Esforza, Galdames e Payet. Rossi, David e Verratti formam o trio ofensivo. Adson, que sofreu uma entorse no joelho diante do Vitória, treinou normalmente durante a semana e deve ser opção no banco de reservas. Diferente do Vasco, do outro lado, o Fortaleza tem um treinador que conhece muito bem a equipe. Já são 3 anos de trabalho, experiência que Vojvoda vai precisar para montar o time, que acumula 6 jogos sem vencer e conta com 5 desfalques para logo mais. O principal deles é o zagueiro Brit, que deixou a Bombonera após o empate em 1-1 com o Boca Juniors, sentindo dores musculares. A provável escalação tem João Ricardo no gol, Tinga na lateral direita, Kuzevic e Tite na dupla de zaga e Bruno Pacheco fechando o setor defensivo. Hércules, José Wellison e Pochettino fazem o meio de campo, com Iago Pikachu, Machuca e Lucero no trio de ataque. A expectativa é de casa cheia. Mais de 15 mil vascaínos compraram ingressos de forma antecipada. Resta saber quem, além de Rafael Paiva, também se despede nessa noite de Copa do Brasil. Tem favorito para você? Porque lembrando, caso tenhamos outro empate, decisão nos pênaltis. Boa pergunta de favoritismo, hein? O Fortaleza tá mais pronto, né, Loirão? Eu acho que o Fortaleza até é um time mais, assim, chovendo molhado, tempo de trabalho, conhecimento, enfim, leitura de jogo dos jogadores, entendimento com o Vojvoda. O Vasco vive uma situação completamente complicada, a gestão que parece que vai começar a dar uma resposta agora, com a contratação de um novo treinador. Vamos ver como é que ele chega e como é que ele se adapta, vamos ver se os jogadores entendem. O último jogo, por exemplo, o Payet que voltou, que ficou tempo fora por causa de uma lesão, para mim é o principal jogador. Faz muita diferença quando ele está em campo. Mas em relação à pergunta de favoritismo, nesse momento eu vou dar esse favoritismo para o Fortaleza. Lembrando que a matéria foi bem clara, o Álvaro Pacheco ainda não começa a trabalhar nesse jogo de Copa do Brasil, mas é mata-mata, é outra história. Brasileirão, você precisa de regularidade, sequência. Na Copa do Brasil, de repente, um grande jogo, uma atuação acima da média, pode favorecer também o Vasco da Gama. Lembrando que o Fortaleza está gostando de um empate nessa temporada. Você comentou aqui dos empates, eu não tinha me atentado a isso em relação à Fortaleza. Agora, o Vasco diante do torcedor, e aí eu concordo com você quando a gente fala aqui em relação a essa paixão do torcedor vascaíno. Eu lembro na minha época de jogador, ia jogar em São Januário, isso era sempre muito complicado, sempre muito difícil. Eu acho que o Vasco tem que tentar resgatar essa conexão com o torcedor e automaticamente a resposta dentro do campo, dar a resposta dentro do campo. Conheceremos outra equipe que vai seguir na Copa. A sequência de decisões do Fortaleza começa na noite desta terça-feira, 21. O tricolor do PC vai até o Rio de Janeiro,
onde, em São Januário, enfrenta o Vasco da Gama, às 21h30, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, um empate por 0-0 no Castelão. Portanto, está tudo em aberto no confronto.